Olá caríssimas, olá caríssimos, vamos dar início então a mais um programa Repercussão Filosófica com o professor Ricardo Ferrara. Esse momento de reflexão, de mergulho, de imersão nos textos dos autores da filosofia que fizeram a diferença, que deixaram marcas profundas na história da filosofia ocidental. Hoje nós veremos um autor da estética, da filosofia da arte, que se chama Hans Georg Gadamer. Ele nasceu em 1900 e morreu em 2002. Viveu por volta de 102 anos. Morreu no início desse século. Então foi coisa muito recente. Então ele acaba trazendo um percurso sobre a história da filosofia, como os autores da Grécia arcaica, da Grécia antiga, como por exemplo Platão e Aristóteles. Acaba trazendo assim os grandes temas que esses autores trabalhavam, como por exemplo em Aristóteles a experiência tangível, a experiência sensorial, a experiência sensível. E nisso ele também estabelece uma grande obra, um grande texto que se chama Verdade e Método. Ele foi lançado em 1960, na qual ele procura ali estabelecer, conceituar, definir o que é hermenêutica filosófica, quais são os pressupostos, as condições para que eu possa construir a hermenêutica filosófica. Hermenêutica é nada mais, nada menos que uma interpretação. Agora, hermenêutica filosófica é uma interpretação racional acerca do mundo circundante e das coisas que se encontram ao nosso redor, na nossa realidade. Claro, de uma maneira sistemática, científica, empírica, se for possível. Então, ele trabalha esses grandes temas. Além disso, trabalha também em relação aos homens e ao mundo circundante. Que todas as pessoas, todos os homens estão circunscritos no mundo, estão circunscritos no mundo temporal e eles estão presos nos fatos da existência. O que isso significa? Como ele é um autor moderno e como todo autor moderno vai dizer que quem constrói o conhecimento é o próprio sujeito. Então, esses homens, como eles se conhecem? Se conhecem a partir daquilo que podem experienciar, daquilo que eles podem experimentar, no sentido de entrar em contato com as coisas, entrar em contato com os homens, entrar em contato com o mundo. Então esses homens também, eles entram em contato, eles desvelam também as tradições nas quais eles estão submetidos através de uma experiência, através de um estar aí, de um entrar em contato. E eles não são fechados, não é um circuito hermenêutico, hermético, por assim dizer, desconexos da realidade. Eles são abertos. O mundo é aberto e trabalha sobre essas duas dimensões, que é a linguagem e o pensamento, que acaba estimulando, provocando a experiência. Então esses são os temas gerais, fundamentais, que esse autor, Gadamer, filósofo da arte, estética, ele acaba trabalhando. Esse é o livro que eu indico a cada uma de vocês, a cada um de vocês, que é exatamente Verdade e Método, traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Está numa versão mais atual, mas existem outras versões também no sebo, no estante virtual, em diversos sebos do Brasil. Altamente recomendado, é um livro muito bom, muito interessante, que além da questão da hermenêutica filosófica, procura em relação ao conceito de verdade, ao conceito de método, e fazer uma reconstituição a partir da história da filosofia dos grandes autores da Grécia Antiga, como também de seus temas mais fundamentais e mais caros. Temos aqui também o mesmo livro, Verdade e Método, só que em outra versão. Esse verdinho que você pode encontrar em qualquer sebo. É muito fácil de achar. E você consegue achar também os PDFs aí no Google.
Então vamos, sem demora, entrar em alguns excertos do texto Verdade e Método 1, do nosso autor, Gadamer. E qual é o tema que nós trabalharemos? Basicamente, nós iremos trabalhar sobre a definição do jogo. O que seria um jogo? Para isso, escolhemos como ponto de partida um conceito que desempenhou importante papel na estética, o conceito de jogo. No entanto, o que importa é libertar esse conceito de seu significado subjetivo, que apresenta em Kant e em Schiller, e que domina toda a nova estética e toda a nova antropologia. Quando, em correlação com a experiência da arte, falamos de jogo, jogo não significa aqui o comportamento ou muito menos o estado de ânimo daquele que cria ou daquele que usufrui. E, sobretudo, não significa a liberdade de uma subjetividade que atua no jogo, mas o próprio modo de ser da obra de arte. Havíamos reconhecido na análise da consciência estética que a contraposição de uma consciência estética e de um objeto não corresponde ao estado das coisas. E este é o motivo por que nos é importante o conceito de jogo. Então nós temos aí algumas linhas gerais, algumas linhas fundamentais sobre o que o autor está por tratar. Então temos alguns termos que nós precisamos explicar, como por exemplo, estética. O que é estética? É nada mais, nada menos que o estudo da arte, o estudo do belo. Quando você está, por exemplo, diante de um quadro de Picasso, você tem a partir dele uma experiência estética que te eleva ao nível supratemporal, que te transforma e que te faz ser uma nova pessoa, um novo ser, assim, transformado a partir dessa experiência estética da arte. Como, por exemplo, uma música bem executada, bem cantada, um instrumental bem feito. Isso eleva o pensamento a uma experiência estética. Então, tudo isso acaba estudando a filosofia da arte, que é exatamente a filosofia estética. Falamos de música, falamos de quadro, falamos de pintura, tudo que nós podemos pensar de artes está circunscrito no estudo da filosofia da arte, na estética. Então, o que ele quer trabalhar aqui? Ele quer trabalhar o conceito do jogo. Que jogo que ele está falando? Qualquer tipo de jogo. Você pode imaginar um dominó, um jogar truco, até jogar um videogame, que é no sentido virtual. Claro que um jogo ele pressupõe sempre duas pessoas que estão ali disputando, que estão concorrendo. No caso do videogame, é o jogador, é o sujeito contra o computador, por assim dizer. Então, o que ele quer dizer? Ele vai falar que existe uma certa tendência, uma certa concepção da filosofia moderna que diz que é o sujeito que constrói todo o conhecimento, que toda a significação ela é subjetiva. Aí ele dá esse exemplo em dois autores, que é o Kant e que é o Schiller. Ele fala que nós precisamos abandonar essa visão. Porque a filosofia moderna ele coloca o homem como um artífice do conhecimento, como um construtor do conhecimento. É nesse sentido que ele vai falar que o homem ele toma contato com o mundo a partir das suas experiências. E aí ele vai falar que isso acabou permeando tanto a nova estética, a filosofia da arte, como também aquilo que eles chamam de nova antropologia, que é o estudo do homem, as suas relações com as organizações culturais, com as produções culturais e por aí vai. E aí nós podemos até nos perguntar, nos indagar, qual que seria a ligação, a conexão entre o conceito de jogo e essa experiência estética, essa experiência de arte. Então, o autor acaba dizendo o seguinte, nós temos que negar algumas coisas. Não tem nenhuma relação, por exemplo, o comportamento e o estado de ânimo com uma liberdade de uma subjetividade que atua no jogo. Isso significa que
o homem, quando ele entra no jogo, ele não tem o total domínio do jogo, porque o jogo ele tem uma existência própria, que ele se move por si mesmo. Então o jogo ele tem uma realidade própria que independe do sujeito, que na modernidade ele é o construtor, ele é o artífice do conhecimento. Então ele vai falar que essa questão da análise da consciência estética, que ela pode ser distinguida entre consciência estética e o objeto, ela não, que significa, ela não implica o estado das coisas. E é isso que ele vai trabalhar, isso que ele vai construir no conceito do jogo. Então veremos o segundo excerto. Aquele que joga sabe ele mesmo que o jogo é somente jogo e que ele se encontra no mundo que é determinado pela seriedade dos fins. Mas isso não sabe na forma pela qual ele, como jogador, ainda imaginava essa relação com a seriedade. Somente então é que o jogar preenche a finalidade que tem como aquele que joga entra no jogo. Não é relação que, a partir do jogo, de dentro para fora, aponta para a seriedade, mas é apenas a seriedade que há no jogo que permite que o jogo seja inteiramente um jogo. Quem não leva a sério o jogo é um desmancha-prazeres. O modo de ser do jogo não permite que quem joga se comporte em relação ao jogo, em relação a um objeto. Aquele que joga sabe muito bem o que é um jogo e o que está fazendo. É apenas um jogo. Mas sabe o que ele sabe nisso. Então nós estamos trabalhando ali o conceito de jogo, a definição do jogo, a natureza do jogo. Então ele acaba falando em relação ao sujeito que joga. E fala que o jogo é apenas um jogo. E nisso o mundo acabou determinando, acabou condicionando que o jogo ele precisa ter uma seriedade a partir da disputa, a partir da sua competição. Quando você vê um jogo, você pega um dominó, você joga um truco, ou até mesmo você joga um videogame, você é condicionado pela disputa, é condicionado pela competição, seja entre duas pessoas, ou seja entre o homem e a máquina, por assim dizer. Então, tudo começa quando o sujeito ele mergulha no jogo, ele adentra no jogo. Então, essa seriedade ela não é de dentro para fora. Não é o sujeito que faz o jogo. Porque o jogo ele tem ali uma configuração própria, ele tem um ser próprio, ele tem uma constituição peculiar própria, que independe do que o sujeito pode pensar, do que o sujeito pode achar. Então o jogo ele já tem uma seriedade pela sua própria natureza, a partir da sua própria instituição. Então, e quem não leva a sério, quem não tem seriedade em relação ao jogo, segundo o autor, é um desmancha-prazeres. Acaba traindo, ferindo a identidade do jogo. Então, temos aí traçado a natureza do jogo. Qual que é a natureza do jogo? Que ele impede de vê-lo em relação ao objeto, porque ele tem uma configuração própria, ele tem uma existência própria. O sujeito que joga, ele não tem assim tanta autonomia como ele pensa que tem, até porque o jogo ele tem uma configuração própria, ele tem uma existência própria. Veremos o terceiro excerto, que é exatamente uma análise de outro autor, de outro comentador, que se chama Huizinga, que trabalha a filosofia da arte e a estética também. E o próprio Gadamer ele vai fazer ali uma análise em relação a isso. O fato de um modo de ser do jogo encontra-se tão próximo da forma do movimento da natureza permite, porém, uma importante conclusão metódica. É evidente que não é assim que os animais também brincam, que significa tanto jogar como brincar, tocar um instrumento ou representar teatro. Até que se possa dizer, no sentido figurado, que a água e a luz brincam. Ao contrário, poderíamos dizer, antes do homem, que também brinca.
Também o seu jogar é um acontecimento da natureza. Também o sentido do seu jogar, justamente por ele ser, e na medida em que é natureza, é um puro representar-se a si mesmo. E assim que no final torna-se praticamente sem sentido diferenciar, nesse campo, o uso próprio do uso metafórico. Então, o autor ele acaba trabalhando ali a ligação, a proximidade entre o modo de ser do jogo e a forma de movimento da natureza. E isso vai permitir para que ele possa inferir, trazer dados, trazer uma conclusão metódica para a sua reflexão. Significa dizer o seguinte: os animais, eles brincam? Posso tocar um instrumento brincando? Será que o homem pode também brincar? Claro que sim. Só que ele vai falar que esse brincar ele está ligado ao próprio jogar. E esse jogar não é um dado imposto pelo homem. Ele é natural, ele é um dado da própria natureza, ele é uma ocorrência da própria natureza. Então, no seu sentido de jogar, o jogo ele tem uma existência própria, independente do sujeito. E esse jogo acaba se autorrepresentando, se representando a si mesmo. E aqui a gente entra de cabeça naquilo que é a própria filosofia moderna. E aí ele fala o seguinte: olha, a partir daí eu não tenho como que diferenciar, distinguir entre o metafórico e o uso próprio, ou atualmente o real e o virtual. Até onde é o real e até onde é o virtual? Acaba sendo até uma reflexão muito difícil distinguir o que vem a ser uma coisa ou a outra. Continuando ainda nessa linha do Gadamer, mas ele explorando o pensamento do Huizinga. Também uma outra questão é analisada por Huizinga. Esclarece-se através do papel fundamental do vai e vem no movimento do jogo, ou seja, o caráter lúdico da competição. Certamente o que vale para o competidor, de acordo com a sua consciência, não é que ele brinque, que certamente surge na competição. É o tenso movimento do vai e vem, do qual resulta o vencedor, e que assim façam que o conjunto seja um jogo. O vai e vem pertence tão essencialmente ao jogo, que, no último sentido, faz que de forma alguma haja um jogar para si somente. Para que seja um jogo, pode até que não ser necessário que haja um outro jogando, mas é preciso que sempre haja ali um outro com o qual o jogador jogue e que si mesmo responda com um contralance ao lance do jogador. É assim que um gato brinca, escolhe o rolo de fio de algodão, porque esse também brinca, e a imortalidade dos jogos com a bola reside na mobilidade total e livre da bola, que também de si mesma produz surpresas. Então o que ele vai explorar a partir daí? Ele vai explorar o conceito do jogo, como nós estamos vendo, mas esse papel do movimento, da mobilidade, do se mexer, do vai e vem, da movimentação do jogo. Ele vai trazer um outro ponto importante, essa característica do jogo, que é a disputa, a competição. Então eu preciso ter aí pelo menos duas pessoas jogando. Então você imagina duas pessoas jogando uma partida de truco. E quem jogou sabe o quanto que é divertido e ao mesmo tempo é acirrado, porque você tem que começar a contar o jogo, tentar perceber a estratégia do adversário, poder sabotá-lo na medida do possível para que você possa ganhar esse jogo. Mas quando nós falamos, por exemplo, quando alguém joga um jogo de videogame, não tem duas pessoas, na verdade é uma pessoa contra a máquina, uma pessoa contra o computador. Então a pessoa ela está se envolvendo no jogo, tendo como adversário o próprio computador. Ora, ele pode ganhar se for mais perspicaz que a máquina, e ora, a máquina pode dar um checkmate em relação a ele. Então,
é esse movimento que acaba condicionando a questão do jogo, da natureza do jogo. E tem esse caráter lúdico da competição. Qual que seria a perspectiva de quem disputa? Qual que seria a perspectiva de quem é o competidor? Ele quer sempre ganhar e ele não quer brincadeira, ele não quer brincar. No fundo, ele quer ganhar todas as paradas, ele quer ganhar todas as partidas. E nessa competição tem esse movimento, essa tensão, esse vai e vem, e que vai acabar resultando em quem ganhou e em quem perdeu, o vencedor e o vencido. Isso significa que esse vai e vem, essa dicotomia, significa que não é um jogar em si mesmado, não é um jogar para si. É necessário que o outro também mergulhe, que também participe, que também jogue, que possa responder aos contralances, como diz o texto, que possa responder aos seus estímulos. E aí ele dá o exemplo do gato. Quando você joga o novelo de lã para o gato acaba se enrolando, acaba brincando, acaba correndo para lá e para cá com aquele novelo de lã. Então tem ali o movimento do gato e tem o próprio novelo, por assim dizer. Então tem ali uma movimentação que acaba gerando situações surpresas, inesperadas, por assim dizer. Vamos para o outro excerto. A partir daí, pode-se precisar um traço geral de como a natureza do jogo reflete no comportamento lúdico. Todo jogar é um ser jogado. O atrativo do jogo é a fascinação que exerce, reside justamente no fato de que o jogo se assenhora do jogador. Mesmo quando se trata de jogos em que se procura preencher tarefas de autoaposta, é risco de saber se dá certo ou se voltará a dar certo, que exerce o atrativo do jogo. Quem tenta dessa maneira é, na verdade, o tentado. O verdadeiro sujeito do jogo é o que torna evidente justamente essas experiências em que há um único jogador, não é o jogador, mas é o próprio jogo. É o jogo que mantém o jogador a caminho, e o enreda no jogo e o mantém em jogo. Olha só que interessante. Ele vai falar sobre a natureza do jogo e ele vai falar desse comportamento lúdico. Que a natureza do jogo ela tem estrita ligação, estrita conexão com o comportamento lúdico. E o que seria esse jogar? Seria todo jogar, ele é um ser jogado. É o jogador se jogar ao jogo. Não é simplesmente ele dominar a partida ou simplesmente ganhar. O jogo ele tem uma constituição, ele tem uma existência própria, como a gente já vem falando, que independe dos achismos e da opinião e da construção cognitiva daquele que joga, do sujeito, por assim dizer. Então o jogo é um mergulho, é uma imersão no próprio jogo. É descobrir que o jogador ele não tem o controle pleno do jogo. Depois ele vai acabar descobrindo que quando ele entra no jogo, de vez de ele jogar o jogo, ele é jogado pelo jogo. No sentido que ele é mergulhado no jogo e o jogo joga ele, joga com ele. Então, nesse sentido, o jogo toma posse, ele se assenhora do sujeito. Então, nesse sentido, o jogador ele não tem pleno domínio do jogo. Então, o verdadeiro sujeito não é aquele que joga, é o próprio jogo, é a sua natureza, é a sua constituição, é esse comportamento lúdico, seja mesmo da disputa, da concorrência. Então o jogo ele oferece os instrumentais e os insumos para que o jogador continue a caminhar no jogo. E o que nós tiramos daí? Que a vida ela é um eterno jogo. A vida ela é um jogo por excelência. Quando nós mergulhamos na vida, quando nós entramos no jogo da vida, a vida nos joga. Então é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Grande abraço a todos. Sempre excelente fazermos esse momento de reflexão
do Repercussão Filosófica com o professor Ricardo Ferrara, acesse as nossas redes sociais do Instagram e do YouTube. Até a próxima. Grande abraço.